Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andréia. Se você gostar desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e divulgue. Vamos lá! A nossa aula de hoje será sobre dúvidas da língua portuguesa. Hoje, vamos conversar a respeito de algumas palavras que causam dúvidas na hora de escrever. Como, por exemplo, o afim separado e o afim junto. Qual a diferença? Vamos lá? Bom, o afim de separado, eu quero que você sempre guarde o seguinte: fim separado. Então, aqui nós temos a ideia de finalidade. Finalidade. O afim de junto, pensa que é afinidade. Então, afinidade. Então, o que eu tenho? Afim de separado é uma locução prepositiva que significa finalidade. E afim é um adjetivo com a ideia de afinidade. Vamos aos exemplos. Então, vamos pensar. Ele veio ao curso a fim de estudar. E aí, junto ou separado? É a afinidade de estudar ou a finalidade de estudar? A finalidade de estudar. Então, se você disse que é separado, você acertou. Então, ele veio ao curso a fim de estudar. Agora, junto, adjetivo, expressando afinidade, por exemplo, nós temos ideias afins, ou seja, ideia de afinidade, certo? Então, aqui nós temos o afim de, separado finalidade e junto afinidade. Vamos a mais uma dúvida. Vamos a mais uma dúvida. Vamos agora pensar na seguinte situação. Ao encontro de e de encontro a. E aí, eu quero que você pense sempre nisso aqui, nas preposições que antecedem a palavra encontro. Por quê? Ao encontro, a preposição que vem antes de encontro, a. E aí você guarda o seguinte, aproximação, a de aproximação. Esta de, você pensa em divergência. Então, olha só, esta, a aproximação, ideia de aproximação. De encontro a é ideia de divergência, choque, contrário. Como assim? Vamos pensar. Se eu dissesse assim, ó, as minhas ideias vão ao encontro das suas. Significa que nós temos ideias o quê? De aproximação. Então, não são ideias contrárias. Aqui, vou usar o mesmo exemplo. As minhas ideias vão de encontro às suas. Então, olha o que acontece. Nesta oração, as minhas ideias vão ao encontro das suas, significa que nós temos ideias próximas, semelhantes. Eu concordo com você. Já de encontro a, de divergência. As minhas ideias vão de encontro às suas. Significa o quê? Que há uma divergência. Eu não concordo com você. Certo? Vamos a mais uma dúvida? Olha só. Agora nós temos em vez de e ao invés de. Em vez de é igual em lugar de.
em lugar de. Ao invés de é ideia contrária. Então, é o contrário. Pensa que aqui, ao invés de, você precisa de antônimos. O que são antônimos? São palavras com ideias diferentes. Então, por exemplo, amor e ódio são antônimos. Sinônimos, casa, lar. Então, pensa sempre em antônimo quando se fala na locução ao invés de, certo? Exemplos. Decidi ir de carro em vez de ir de ônibus. Em vez de ir de ônibus. Carro e ônibus não são antônimos. Decidi ir de carro em vez de ir de ônibus. Então, aqui eu utilizo em vez de. No lugar de carro, utilizei o ônibus, certo? Agora, vamos pensar neste exemplo. Ao invés de, ideia contrária, antônimos. Ao invés de subir, desceu. Subir e descer são o quê? Antônimos. Então, hoje, nesta aula, trabalhamos com a fim de, a diferença do a fim de junto e a fim de separado. Trabalhamos ao encontro de e de encontro a e em vez de, ao invés de. Vamos fazer outros vídeos, tá? Com outras dúvidas da língua portuguesa. Então, a nossa aula finaliza aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho. E muito obrigada e até mais.